Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou o professor Guilherme Hartmann. Estamos aqui trabalhando petições, dentro do âmbito da prática processual civil. Ou seja, nós vamos analisar, o tema processual na peça. Quer dizer, num plano bem prático, num plano do que acontece na realidade, te auxiliando aí a montar a sua peça, preenchidos os requisitos formais, de modo que não haja uma decisão judicial para que você corrija a peça, e também focando na estratégia, aumentando a possibilidade de êxito aí do seu requerimento. Você está vendo aí na tela a temática do cumprimento da sentença. Artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil. Bom, o cumprimento da sentença é uma terminologia que é relacionada à execução de título judicial. Execução de título judicial. O que é título? Título é um documento. O que é executivo? É um documento que legitima a execução. E judicial é constituído em juízo. Então, o cumprimento da sentença é a execução, por exemplo, de uma sentença, mas não necessariamente. Pode ser a execução de um acórdão, que substituiu uma sentença. Pode ser uma execução de uma decisão monocrática de relator. Pode ser até a execução de uma decisão interlocutória que reconheça uma obrigação. Então, por exemplo, se o julgador defere uma tutela provisória, e o réu não cumpre, você vai executar e vai buscar o cumprimento da sentença, ainda que seja o cumprimento provisório da sentença. Aí você vai me dizer, poxa, Guilherme, mas isso não é tecnicamente uma hipótese de sentença. Tudo bem, mas mesmo assim você vai utilizar a terminologia cumprimento da sentença. E aí vejam aqui, o 515 fala dos títulos executivos judiciais e as decisões que reconheçam uma obrigação entram aqui no 515, inciso 1. Não está sentença, está qualquer decisão proferida no processo civil. Inclusive, nós temos aqui a hipótese de decisão homologatória de autocomposição judicial. Então, imagine, você fez um acordo numa audiência do artigo 334 do CPC, foi feita uma transação, uma composição, o julgador homologou, houve um parcelamento ali, vamos pensar assim, o devedor não cumpriu. Veja, você tem uma sentença que homologou um acordo. Você tem um título executivo judicial e você pode buscar a referida execução. Então, estou dando exemplos aqui de situações para você cogitar do cumprimento de sentença, saber que essa terminologia envolve execução, não necessariamente de sentença, mas de um pronunciamento judicial. É a regra geral. E aí o que nós vamos ver na petição? Como fazer essa execução? Porque às vezes você tem o ganhou, mas não levou, Como assim? Você teve uma ação de conhecimento, por exemplo, uma ação indenizatória, uma ação de cobrança de dívida, uma ação de rescisão contratual, enfim, você teve uma ação que tramitou na fase de conhecimento, teve audiência de conciliação e mediação ou não, teve citação do demandado, ele apresentou resposta ou não, teve produção de prova ou não, o feito caminhou, sentença, você ganhou. Comemore. Transitou em julgado? Ótimo, você tem um título executivo definitivo. Agora, e se o devedor não cumprir? O que fazer? Como executar? Você ganhou. Teve o acertamento de direito e ficou ali determinado que o devedor tem que te pagar um valor. A gente vai trabalhar aqui a obrigação de pagar. E aí? Mas como realizar, de fato, essa execução? Será que eu tenho que ajuizar um novo processo? Será que eu posso fazer isso por simples petição nos autos? É isso que nós vamos trabalhar na peça que eu vou agora colocar na tela. Veja aqui, nós temos uma peça endereçada ao juízo onde tramitou a ação originária. Então, se você obteve um título executivo, por exemplo, uma sentença na segunda vara civil de Belo Horizonte, transitou em julgado, a ideia é que você execute, busque a satisfação, porque execução é isso, você não está visando o acertamento do direito, pelo contrário, o seu direito já está acertado. Você vai na execução buscar o cumprimento. Você está ali buscando a satisfação. A atividade executiva é a atividade satisfativa. Então você vai endereçar a sua petição
de execução da sentença para o mesmo juízo onde tramitou a causa em primeiro grau. Então, se tramitou, né, em Belo Horizonte, seria em Belo Horizonte. No nosso caso concreto aqui, o modelo fala que a ação tramitou na 5ª Vara Civil Regional de Campo Grande. Então, a execução vai ser endereçada para o mesmo juízo. O número de processo que você vai indicar é o número do processo da fase de conhecimento. Por quê? Porque, tecnicamente, nós estamos a tratar de uma mera continuidade do mesmo processo. Nós temos um processo só com fases subsequentes. A fase de conhecimento, que serviu ao acertamento do direito, e a fase de execução, que é relacionada à busca, né, da satisfação. Tudo num processo só, chamado processo sincrético. Tá? Processo sincrético, se você for no dicionário, sincrético tem a ver com junção de fases, né, tecnicamente. Então, nós temos mais de uma fase num único processo. Então, você tem uma unidade procedimental. Quero até expor a vocês, né, que, em regra, né, isso deveria se dar nos mesmos autos até. Que um processo é o mesmo a lógica de processo sincrético foi adotada, né, pelo CPC. Então, a ideia é que você peticionasse simplesmente no próprio órgão jurisdicional, direcionado ali, né, ao mesmo processo, dando continuidade. Como se falasse, olha, já transitou em julgado, mas o devedor não cumpriu, então eu quero dar continuidade aqui para receber. Agora, faço um alerta. Tem tribunais, vou dar um exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, que exige que o cumprimento de sentença seja distribuído em separado. A rigor, ainda continua uma lógica de continuidade, mas pelo fato de ser distribuído em separado, você acaba tendo que qualificar novamente as partes, tá? Porque você vai fazer uma distribuição em separado, então não seria simplesmente peticionar no processo onde tramitou, né, onde foi obtida a sentença, você distribuiria em separado, né, o incidente processual ali de cumprimento de sentença, claro, vinculando, mencionando o processo originário, mas aí, como você estaria distribuindo um processo incidental, o ideal seria você qualificar de novo as partes, muitas das vezes trazer a decisão, que é seu título executivo judicial, e até mesmo a certidão de trânsito em julgado, para você atestar e deixar muito claro que você tem uma obrigação ali apta a ser executada. Agora, a rigor, né, isso é uma questão de organização judiciária, porque, volto a dizer, a rigor, por ser processo sincrético, você poderia, muitos tribunais entendem, você simplesmente peticiona no seu processo requerendo a execução do título judicial. Então, basta ali, se teve a certidão de trânsito em julgado, você peticionaria. Ou até mesmo antes da certidão de trânsito em julgado, tá? Você poderia simplesmente colocar na sua petição: ah, já passou mais de 3 meses, já transitou em julgado, só que não tem a certidão cartorária. Você poderia, na petição, mencionar: uma vez certificado o trânsito em julgado, quer dizer, já sabe que transitou em julgado, que não tem nenhuma petição pendente. Então, já peticiona. Porque às vezes o cartório demora, né? E você não vai ficar aguardando o trabalho cartorário para executar. Até porque, no âmbito de execução de pagar, né, ainda mais quando o devedor tem muitos credores, né, quem penhora primeiro tem direito de preferência. Artigo 797 do CPC. Então, é vantajoso ao credor penhorar primeiro, porque entre credores de mesma classe, quem penhorar recebe primeiro, entre credores da mesma classe. Claro que se tiver um crédito privilegiado, como trabalhista, fiscal, aí, mesmo que você penhore antes, o trabalhista vai receber na frente. Mas por quê? Porque ele tem um crédito com preferência de direito material. Se não tem preferência de direito material, se for preferências meramente processuais, todo mundo credor quirografário sem garantia, o credor que fizer a primeira penhora fica com tudo. Claro, tudo dentro da sua obrigação, na visão, repito, do 797 do CPC. Por isso a importância, né, de promover a execução o quanto antes. Pois bem, vou à lei aqui e vou indicar para vocês uma questão de competência que me parece relevante. Vejam aqui na lei o artigo 516. Ele vai falar da competência para o cumprimento de sentença. 516 do Código. Atenção que, no nosso caso,
que é o cumprimento de sentença perante o juízo da 5ª Vara Civil Regional de Campo Grande, foi o juízo onde obtida a sentença. Eu coloquei um exemplo fácil, que a sentença transitou em julgado, você executa na própria 5ª Vara Civil, seja no mesmo processo, seja em outros tribunais, criando um incidente processual, mas sempre no mesmo juízo. Ok? Agora, e se tiver recurso? Se essa sentença da 5ª Vara Civil Regional, né, de Campo Grande teve recurso de apelação, aí foi ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e aí depois teve recurso especial, foi ao STJ e transitou em julgado no STJ. Não importa. Não importa se transitou em julgado em tribunal. Vai voltar à instância de origem, onde houve a tramitação no 1º grau de jurisdição, e lá que você vai executar. Então não importa que teve um acórdão que reformou a sentença e você vai executar agora o acórdão. A terminologia vai ser cumprimento de sentença e os autos retornam à instância de origem para você executar. Entendido? É o que está escrito aqui no 516, inciso 2. O juízo que decidiu a causa no 1º grau de jurisdição. Ah, mas eu posso executar em tribunal? Até pode, se for causa de competência originária de tribunal. Então, uma hipótese de uma ação rescisória. Ação rescisória é uma ação que é sempre de tribunal, nunca é de primeira instância. Ação rescisória, artigo 966 do CPC, é uma ação que visa desconstituir a coisa julgada material. Então, se a ação rescisória tiver algo a executar, uma sucumbência, você vai executar perante o próprio tribunal. A ideia base é esta, né? Da competência do cumprimento de sentença. Então, vejam aqui, a gente estaria aqui no hipótese do inciso 2. Obteve a sentença, né, na 5ª Vara Civil Regional de Campo Grande, transitou em julgado, ou se teve recurso, não importa, você vai executar, né, no âmbito, né, depois que transitar em julgado, enfim, no âmbito do 516, inciso 2 do CPC. E aí, eu queria só fazer uma ressalva que eu acho importante, que você pode utilizar como estratégia processual. Atenção! Você obteve a sentença na 5ª Vara Civil de Campo Grande. Em tese, você vai executar na 5ª Vara Civil de Campo Grande. Agora, é possível que você opte, veja aqui que o 516, parágrafo único, prevê isso, pela execução em outro juízo. O juízo do atual domicílio do executado, por exemplo. O executado agora não mora mais em Campo Grande, que é um bairro do Rio de Janeiro. Ele executa, ele está domiciliado, ele reside agora em São Paulo. Então, tanto você poderia, olha a opção, executar aqui em Campo Grande, né, no Vara Regional de Campo Grande, no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, ou você poderia pedir, atenção, um declínio de competência para São Paulo, para que lá seja promovido o cumprimento de sentença. Então, você não precisa executar necessariamente no juízo onde você obteve a sentença. Você pode optar onde está o executado atualmente ou onde estão os bens sujeitos à execução. Aí você vai falar, mas por que eu faria isso? Pedir esse declínio para executar lá? Para facilitar a tramitação da execução, né? Evitar uma execução por precatória. Execução por precatória é o seguinte, você tramitar a execução aqui no Rio, mas penhorar bens que estão lá, o julgador do Rio tem que mandar uma carta precatória para que o oficial de justiça lá faça uma penhora portas adentro. Claro que a penhora online, o juiz aqui do Rio vai fazer, e vai pegar as contas correntes, as contas de investimento, enfim, do executado em todo o Brasil. Então você não precisa pedir esse declínio para pedir uma penhora online. Até a penhora de imóvel, mesmo que seja um imóvel de São Paulo, hoje em dia já há alguns julgados facilitando que é possível requerimento no juízo onde a causa tramita, ainda que o bem esteja imóvel em outra localidade. Mas você pode encontrar obstáculos aí para essa penhora do imóvel, uma penhora de bem imóvel. Aí tem que expedir carta precatória, de Campo Grande para São Paulo. E isso você tem que recolher custas, você tem que, muitas das vezes, né, preencher requisitos específicos. Então, para facilitar, você poderia pedir o declínio imediato da competência para que a sua execução tramite onde estão os bens sujeitos à execução. É uma estratégia do advogado do exequente. Vou voltar à peça processual. Nesse caso aqui, não foi feito.
A execução está se dando no próprio juízo onde obtida a condenação. Ok? Bom, aí continua. Como é que vai ser o modelo dessa sua peça? Vem o nome do exequente, no caso aqui Cândido Otimista Bisneto, nos autos em epígrafe da ação indenizatória. Veja, o ideal é você indicar com caixa alta sempre a ação. Isso facilita o seu trabalho como advogado e facilita quem está a examinar. Então, a fase de conhecimento, a ação que tramitou foi uma ação indenizatória, por dano moral, por dano material. Que promove, ou você pode botar até que promoveu, né, porque aqui já encerrou a fase de conhecimento, em face de panglose educacional Eireli, por seu advogado infracinado conforme instrumento de procuração acostado aos autos, você cita as folhas dos autos, se for o caso de promover um incidente processual como o TJ de São Paulo utiliza, lá no escritório geralmente a gente junta novamente a procuração. Tá? A mesma procuração junta novamente ou faz menção aos autos das folhas da ação originária. Mas o ideal, né, se gera um incidente em separado, é você trazer a procuração novamente, para evitar que algum juízo te mande emendar a inicial. Porque aqui a gente está trabalhando execução. E atenção, execução, eu vou falar isso sempre aqui nas petições em execução, o credor não quer perder tempo. Então, qualquer problema na sua petição, o julgador vai mandar você corrigir e você está perdendo tempo. Você está diminuindo a chance de recuperação financeira. Então, o ideal é você tentar fazer com que o processo caminhe numa linha reta, evitando, né, chicanes processuais. Então, tenta preencher até com zelo grande os requisitos processuais. E aí, veja, você vai mencionar, diante da sentença que condenou ao pagamento de indenização, folhas, sempre mencione as folhas, porque é a decisão que você está executando. Inclusive, se teve embargos de declaração sobre a decisão, mencione a decisão que julgou os embargos de declaração, sobretudo se teve modificação. Se teve acórdão, né, mencione o acórdão, as folhas dos autos onde estão. Você tem que identificar, atenção, que você tem um título executivo judicial. Você tem um documento que legitima a execução. Até porque em execução existe um brocardo geral que é nulla executio sine titulo. Não há execução sem título. Você tem que ter um título executivo. Você está batendo na porta do judiciário aqui dizendo, olha, eu quero a satisfação. Eu quero a atividade de expropriação de bens do devedor transformando em dinheiro para minha satisfação. Se você não demonstrar ter um título executivo, o julgador não vai permitir essa execução. Então é muito importante você mencionar qual é seu título. Guarde isso, você tem que ter um título executivo. Aqui é fácil, é a sentença 515, inciso 1 do CPC. Mas poderia ser o acordo homologado pela sentença. Poderia ser outras hipóteses ali do 515 do CPC. Até a sentença arbitral, que é constituída fora de juízo, vou ao CPC. Para o CPC, vou voltar aqui na lei, é título executivo judicial. Aí você traria a sentença arbitral em anexo, naturalmente. Se obteve uma sentença lá na arbitragem, você vai promover a execução, né, e vai juntar o título executivo, demonstrando que você tem um título que justifica, que legitima a execução. O título executivo é a chave da execução, senão você não abre a porta da execução. É assim que você tem que colocar. Então pode ser até uma sentença penal condenatória transitada em julgado com efeitos cíveis, pode ser uma sentença estrangeira homologada pelo STJ, uma sentença chinesa, que você ajuizou uma ação lá no STJ para homologar, né, a sentença estrangeira. Artigo 105.1i da Constituição, ele prevê essa competência do STJ, o STJ homologou, gera efeitos no Brasil, você vai promover a execução. A execução é na Justiça Federal de primeira instância, artigo 109, inciso 10 da Constituição. Mas veja, você vai demonstrar que tem esse título executivo judicial, trazendo em anexo, né, naturalmente, essa homologação da sentença estrangeira. Então, você tem que trazer um título executivo. E mais, muita atenção que eu vou falar agora. O desavisado, ele sempre raciocina, para eu executar eu tenho que ter um título executivo. Mas para aí. E eu preciso destacar a vocês o seguinte, não basta
ter um daqueles documentos do 515 do CPC, uma sentença que condena o devedor numa obrigação de pagar, por exemplo. Não basta isso. Depois, na aula sobre execução de título extrajudicial, eu vou falar a mesma coisa, só que para execução de título extrajudicial. Não basta um dos títulos lá do 784 do CPC. Não basta ter um daqueles documentos do 515 ou do 784 do CPC. A nossa petição é o cumprimento de sentença do 515. O que você tem que ter? Dentro do título, estampado no título, você tem que ter uma obrigação certa, líquida e exigível. Atenção, a certeza, a liquidez e a obrigação. Você, na sua petição de execução, você tem que deixar isso muito claro. Que você tem um título executivo lá do 515, por exemplo, uma sentença, mas a sentença traduz, corporifica uma obrigação certa, líquida e exigível. O que é a certeza? Ah, é a certeza que eu ganhei? É a certeza que a execução vai ter êxito? Não. A certeza aqui é a definição dos elementos básicos da obrigação, os elementos mínimos, ou seja, a sentença tem que definir qual é a obrigação, se é pagar, fazer ou entregar, então no caso, condenou numa obrigação de pagar, e definiu quem é o credor e quem é devedor. Está muito claro na sentença que eu ganhei, você perdeu. Ah, Guilherme, mas toda sentença tem isso. Claro, mas pode ser que esteja uma sentença que não deixou muito claro quem é o credor ou o devedor. Então, se você executar, você vai ter um obstáculo aí, porque você não tem uma obrigação certa ali definida. Bom, além disso, a sentença tem que ser líquida. E o que é líquida? Líquida é a liquidez, é a quantificação econômica, é a dimensão econômica. Então, se a sentença condena o devedor a pagar R$10.000, ela é uma sentença líquida. Se o devedor não cumprir, eu posso executar. Atenção, se a sentença for ilíquida, eu não posso executar. Por quê? Porque eu não tenho uma obrigação certa, líquida e exigível. Então, eu não tenho um título executivo propriamente. Aí eu vou ter que produzir uma fase de liquidação de sentença para quantificar o valor da condenação. É uma fase intermediária entre a fase de conhecimento e a fase de execução. Você teve a fase de conhecimento, o juiz condenou, mas não estabeleceu o valor, você vai inaugurar uma fase subsequente, no mesmo processo sincrético, uma fase de liquidação para quantificar o valor. Quantificou? Agora você tem uma obrigação certa, líquida e exigível, e você vai poder executar. Entenderam? E muita atenção aqui. O 509, parágrafo 2º, se a apuração do valor depende apenas de cálculo aritmético, e a gente vai ver que no nosso modelo de petição, eu vou mostrar uma planilha para vocês, só inclusão de correção monetária, juros de mora, isso é uma sentença líquida, tá? Condenou a pagar R$10.000 com correção monetária, juros de mora, é uma sentença líquida. Ainda que você tenha que fazer um cálculo, ainda que o julgador, que você esteja cobrando 15 títulos na petição inicial contra o mesmo réu e o juiz condena a atualizar cada um deles por sua própria data de vencimento. Ainda assim, é uma obrigação líquida, porque depende de mero cálculo aritmético, 509, parágrafo 2º do CPC. Bom, e além disso, para você executar, a obrigação tem que ser exigível. Aqui, podemos dizer, é uma obrigação que ocorreu o termo, né? O vencimento. Se ocorreu o vencimento, ocorreu o quê? O inadimplemento. Isso se relaciona a essa expressão aqui, ó, não satisfaça. O devedor não cumpriu. Então podemos dizer o seguinte, né? No caso, se fosse um título executivo extrajudicial, uma execução, né, de um contrato, você demonstraria que a obrigação venceu e não foi cumprida. E você tem um título executivo, por outros fatores, você vai executar. Aqui a gente está falando de sentença. Então vamos pensar, uma sentença transitada em julgado. Uma sentença transitada em julgado você pode executar de forma definitiva. Ou, que é o nosso exemplo do caso concreto, ou uma sentença impugnada por recurso sem efeito suspensivo. Aí você pode executar, mas vai ser execução provisória do artigo 520 do CPC. Agora, se a sentença foi impugnada por um recurso com efeito suspensivo, com o efeito pausa, com o efeito
que paralisa os efeitos, paralisa a eficácia prática da decisão, você não pode executar. Então, por exemplo, da sentença cabe apelação. A apelação, em regra, tem efeito suspensivo, artigo 1012. Se você promover a execução na pendência da apelação, a execução provisória, o julgador vai falar, peraí, a obrigação não é exigível. A obrigação reconhecida na sentença está suspensa, ok? Então tenha muita atenção, quando for promover a execução, de demonstrar que você tem um título executivo e que a obrigação corporificada no título é certa, líquida e exigível. Porque se você não trouxer isto, o artigo 803 diz que é nula a execução se o título, aqui fala extrajudicial, mas pelo 771 do CPC pode ser aplicável analogicamente para o cumprimento de sentença, para o título judicial, não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. Tem uma nulidade, o julgador pode conhecer de ofício ou até o executado alegar e saibam, o executado vai alegar que você não tem um título executivo, porque é sempre a defesa trazida nesses casos. Bom, agradeço muita atenção. Qualquer dúvida, vocês têm meu Instagram, Guilherme K. Hartmann. Vou encerrar aqui o bloco. No próximo bloco, a gente vai se debruçar mais ainda na petição inicial do cumprimento de sentença de obrigação de pagar. Até lá!